Nos últimos 2 meses, o mercado cripto machucou muitas pessoas. Muitas pessoas estão com 40, 60 ou até mesmo 70% de prejuízo. Isso porque elas não souberam a hora certa de vender os ativos, se desfazer das suas altcoins, que foi exatamente na virada do ano. E se você é uma dessas pessoas, essa análise aqui ela vai ser feita para você, porque eu quero te explicar que nós estamos próximos de mais um ponto de venda. E na data de hoje a gente começa a ter os sinais de movimentos de reversão. Isso significa que a gente vai ter uma pernada de baixa no curto prazo. A gente vai olhar para dados, vai entender quais são os alvos e quando que essa pernada pode acontecer, porque afinal de contas aqui deve ser o momento da gente realizar mais uma vez as nossas posições, da gente vender os nossos ativos. Afinal de contas, quando a gente olha para ativos como o Ether ou as altcoins, já estão vivenciando um bear market profundo já faz algum tempo. E a gente sabe que Bitcoin está no início dessa fase. A gente vai comentar tudo isso na nossa análise de hoje. Bom, Guitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante. Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, quando a gente parte ali para entender o que está acontecendo com as altcoins, a gente viu muitas altcoins entregando aí um bom respiro recentemente, né? A gente está falando que Chainlink saiu de lá dos $12 e nesse momento está batendo 15,50 ali, acaba sendo uma alta muito relevante para quem está operando no curto prazo, tá? Obviamente que quem está visando médio e longo prazo, esperando que Chainlink volte em $20 ou que vá em patamares mais altos, só acaba que não é uma grande movimentação. Mas entenda que ela entregou uma movimentação relevante. Inclusive, a gente saiu aí das regiões de fundo e já voltou aqui em cima na linha verde, que é uma região onde o preço do ativo se encontra caro no curto prazo, tá? E aqui são regiões onde traders vão tender a realizar suas posições. Se a gente partir ali para o price action de Chainlink, a gente já começa a ver um início de sinal de distribuição, um início de sinal de realização. Olha só. Do momento que eu estou gravando esse vídeo aqui para você, a gente já está começando a apresentar sinais de realização. A gente tem uma média de 200 períodos que está sendo rejeitada, tá? A princípio, a gente teve um grande candle aqui que fez um rompimento da média de 200 períodos, mas a gente já está vendo logo em seguida devolvendo 100% dessa movimentação. Isso daqui ainda não é um sinal de reversão, não é um sinal confirmado de reversão, mas aqui já começa a apresentar uma região onde traders têm interesse em vender Chainlink. Se a gente olhar para o RSI de Chainlink, a gente bateu ali próximo de sobrecompra, só que a gente não viu ainda uma divergência acontecendo. Ou seja, aqui eu enxergo que já é uma zona de formação de topo no curto prazo. Mas eu vejo que o ativo ele ainda pode subir um pouquinho mais, constituindo uma divergência dentro do RSI. Esse pouquinho mais não vai muito longe, a gente não está falando ali além dos $17, por exemplo, no curto prazo, para que a gente tenha uma retração. E lembrando, sempre a gente deve entrar nas reações do mercado. Essa movimentação de alta que nós temos saindo do RSI de sobrevenda para sobrecompra é o movimento de ação do mercado. O que nós devemos analisar para tomar uma decisão de entrada no médio e longo prazo é a reação, ou seja, como que será essa movimentação de baixa? Se ela for uma simples correção, ótimo, a gente vai ter oportunidades de compra para que a gente venha buscar novas pernadas de alta lá na frente. Mas, se essa reação ela for mais forte, muito mais do que uma correção, a gente vai ver mais uma pernada de baixa acontecendo nesse ativo. O ponto é que aqui já não é hora de você comprar esse ativo, aqui já começa a ser a hora de você vender esse ativo. Se você tem posições no curto prazo em Chainlink, por exemplo, agora é o momento de você começar a cogitar a hipótese de você vender. E a gente não vê só esses padrões acontecendo dentro de Chainlink. Se a gente partir ali para Matic, a gente vai ver que Matic também bateu ali com um preço caro no curto prazo, que é na linha verde aqui em cima. Quando a gente olha para o Price Action, a gente vê uma rejeição também da média de 200 períodos. RSI havia batido uma região de sobrecompra. A gente começa a ter um aumento de volume nesse candle que nós estamos tendo na gravação desse vídeo aqui que eu estou fazendo para você. Obviamente a gente precisa aguardar o fechamento desse candle para ter uma confirmação de que isso é uma rejeição.
Mas quando a gente começa a olhar, isso daqui já começa a ser pontos onde há um alto interesse vendedor. Como eu sempre falo com vocês, eu não quero o preço mais caro, mas sim eu quero a zona de distribuição, zona de formação de topo, seja no curto prazo, seja no médio prazo e no longo prazo também, para que eu possa fazer as minhas distribuições. E também as compras, elas são feitas nas zonas de fundo. Bom, a gente está olhando para alguns ativos para a gente entender se isso está acontecendo no mercado geral ou se é apenas em um único ativo. Afinal de contas, se a gente encontrar um padrão de reversão em um único ativo, isso não significa que a gente vai ter grandes quedas. Por exemplo, um único ativo pode ser apenas uma exaustão e a gente vai ter uma correção. Mas quando a gente começa a ter essas informações em vários ativos, isso começa a nos mostrar que a gente pode ter sim uma distribuição acontecendo. Bom, para a gente tirar um pouco desse viés do mercado cripto, a gente olha ali para dentro do mercado americano. Quando a gente olha para o S&P 500, a gente está vendo o S&P 500 voltando na base do canal, o canal de distribuição de Wyckoff. Aqui vai ser uma região de definição, tá? E não crave um preço específico através de uma linha no gráfico, porque essa linha, ela simplesmente representa uma região e não um preço em específico, tá? Mas quando a gente olha aqui para a região que o S&P 500 ele está nesse momento, a gente já sabe que é uma região onde haverá sim um interesse de nova distribuição. Inclusive, se a gente analisar toda essa movimentação que nós tivemos aqui e entender quais são as regiões de resistência, olha só, quando a gente faz extensão de Fibonacci dessa movimentação que nós tivemos, a gente já bate em 0,382, que é exatamente o preço cravado aqui onde que foi a máxima. Isso daqui significa que é uma região de realização de traders, pessoas que estão operando no curto prazo, tá? E saiba que se o S&P 500 ele começar a voltar aqui, saiba que se o S&P 500 ele confirmar que isso daqui foi uma distribuição de Wyckoff e a gente estiver tendo uma redistribuição nessa região, não vai ter cripto que se segure nesse momento. A gente vai ver sim as criptos caindo e caindo de uma maneira muito expressiva, porque afinal de contas, S&P 500 ele está querendo reverter a sua tendência que ele vem desde 2022, ou seja, a tendência de bull market. Não pague para ver se isso daqui vai ser uma queda de bear market profundo, uma grande correção, ou se isso daqui vai ser simplesmente o movimento que vai cair ali 10% e não vai esticar muito mais do que isso. Entenda que para mim topo é topo. Qualquer sinal de topo eu estou saindo, eu não pago para ver se aquele topo ele vai ser cíclico ou não, eu não pago para ver se a gente vai vencer um bear market profundo ou não. Eu simplesmente recomendo para os meus clientes saírem. Quando as coisas estiverem mais saudáveis, a gente volta para o mercado, não tem problema nenhum. A gente espera a poeira baixar. Por exemplo, quando a gente olha para a carteira rumo ao milhão ali, há 3 meses, olha o que eu publiquei dentro da carteira rumo ao milhão. Hoje nós vamos dar saída de altcoins. Todas as altcoins já realizamos lucro antes, isso daqui também é muito importante. E hoje estamos iniciando proteção em nossa carteira. Olha a decisão que nós tomamos há 3 meses. Vender 100% de ApeCoin, vender 100% de Ronin, vender 100% de Velo, vender 100% de GRT, vender 100% de Render. Lembrando, já havia realizado lucro nesses ativos. E há 3 meses, volta no gráfico desses ativos aqui, que você vai ver o custo de ApeCoin. Você vai ver que esses ativos aqui, todos que eu estou te apresentando que foram vendidos há 3 meses, eles caíram mais de 50%. Isso porque, obviamente, foi tomada uma decisão de venda lá atrás, quando a gente já estava iniciando distribuição no S&P 500 também. Essa distribuição ela foi apresentada no Bitcoin, mas esse candle aqui que nós tivemos também foi o candle que marcou o início de uma distribuição. E quando a gente olha para a movimentação que nós estamos tendo agora, é mais uma vez uma oportunidade das pessoas distribuírem, das pessoas venderem mais uma vez. Olha só, eu não vou ficar simplesmente assistindo um bear market acontecer na minha frente e eu ficar posicionado com os meus clientes posicionados. Tudo que eu vou fazer ao longo desse período são operações de
curto prazo e não operações de longo prazo. Por exemplo, há 15 dias dentro da carteira Rumo ao Milhão a gente comprou Ether em 1.900, a gente comprou Bitcoin em 83 mil dólares. Significa que eu vou ficar rodando essas posições? Não. Simplesmente significa que eu comprei isso para surfar uma movimentação no curto prazo. Se Ether não for em 2.500, por exemplo, tá ótimo. Na região que ele apresentar topo, a gente vai distribuir. Inclusive, o que nós buscamos nesse momento, essa decisão de venda, de vender mais uma vez. Hoje eu olho para os dados e estou vendo que os dados eles estão começando a sinalizar uma exaustão no curto prazo e eu estou doido para poder vender mais uma vez. Olha só, quando a gente olha para Ether, a gente viu que Ether também bateu ali em cima na linha verde, ou seja, o preço se mostrando caro, tá? Quando a gente olha para o Price Action, no Price Action de Ether a gente ainda não teve um candle de reversão acontecendo, tá? Esse candle aqui, ele ainda não tem uma confirmação de reversão, tá? A gente não tem um aumento de volume dentro dessa região, então a gente precisa aguardar mais um pouco. Mas nós já estamos começando a ver padrões gráficos bearish, que é uma cunha ascendente. Ou seja, aqui já começa a apresentar que sim, em breve a gente vai ter uma correção nesse ativo, que seja para buscar um fundo mais baixo que o fundo anterior, ou para que ele vá fazer um fundo mais alto que o fundo anterior, e lá na frente ele vai confirmar essa tendência. O ponto é que aqui a gente já começa a ver sinais de distribuição, cunha ascendente, ou seja, é um ativo que eu busco sim olhar para distribuições. Ah, Gui, mas você comprou o ativo em 1.900 e em 2.000 dólares já é o que você queria de lucro? Não, não é o que eu queria de lucro. Quando eu olho para essa região aqui que nós estamos, simplesmente não me entregou lucro nenhum, não tenho interesse nenhum nesse lucro. O que eu tenho de interesse é não vivenciar mais uma pernada desse ativo. Olha só, eu quero que você se lembre, por exemplo, das vendas que eu fiz em Ether. Eu estou falando que eu vendi em Ether, eu comecei a minha distribuição em Ether em 3.644. Esse foi o primeiro ponto de venda dentro da carteira Rumo ao Milhão. De 3.600 a gente teve uma desvalorização. Vamos considerar mais baixo, tá? Porque eu fiz vendas em 3.600, em 3.200 também ali. Vamos considerar em 3.200. A gente olha para uma desvalorização de 40% do ponto que eu comprei ele, que foi em 1.900. Só que se essa compra ela não se estender, se essa compra ela não me entregar o lucro que eu espero, eu não vou ficar segurando, rodando essa posição para mais uma pernada de baixa. Eu vou sim distribuir, eu vou sim pedir para os meus clientes se protegerem mais uma vez, que é voltar com uma carteira, por exemplo, para 90% de lucro, em vez de ficar exposto no mercado. Bom, quando a gente olha para o Bitcoin, a gente ainda não bateu dentro dessa região, tá, de preço caro, ou seja, Bitcoin ainda teria um pouco de margem para poder subir, mas a gente vendo todos esses sinais nas outras altcoins, a gente deve ficar atento com o Bitcoin. Porque quando a gente olha para Bitcoin, a gente está vendo também uma cunha ascendente de padrão gráfico e a gente começa a ter aumento de volume em candles que estão indo para baixo, ou seja, mostrando um interesse vendedor. Mas, obviamente, as regiões mais favoráveis para a gente vender será quando a gente tiver uma região de rejeição com divergência dentro do RSI. Caso a gente tenha essa região de rejeição com divergência dentro do RSI, que é o RSI com um topo mais baixo do que o topo anterior, e o preço fazendo um topo mais alto do que o topo anterior, a gente vai ter mais confirmações de distribuição. O ponto é que nos últimos dias eu venho comentando com você bastante sobre que eu estou buscando um ponto de venda, porque eu comprei algumas posições e eu quero distribuir essas posições. Só que esse ponto de venda, ele aparentemente está chegando. Esse momento, aparentemente, ele está acontecendo. Pode ser que aconteça hoje mesmo, pode ser que aconteça nos próximos dias, mas para mim é um fato que a região que nós estamos hoje, ela já começa a apresentar que há um interesse vendedor. As posições que eu comprei, eu estou disposto a vender elas. Sim, eu estou disposto a distribuir. Afinal de contas, eu não sou o cara que vou acreditar em alta infinita e eu não vou recomendar para os meus clientes que fiquem rodando bons projetos durante fases de queda. A carteira Rumo ao Milhão ela é simples e clara, ela tem o objetivo de estar exposta durante as movimentações de alta. Até onde vai as movimentações de alta?
Eu não sei, eu não faço ideia quanto o mercado ele consegue subir. O que eu sei é quando a gente tem um risco e quando a gente não tem um risco. Quando a gente não tem o risco, eu estou exposto. Quando a gente tem um risco, eu recomendo que todo mundo saia do mercado. E se você quiser ser um dos meus clientes e ter acesso à carteira Rumo ao Milhão, que é a mesma carteira que vendeu Ether em 3.600 e recomprou Ether em 1.900, abaixo desse vídeo na descrição tem um link que te direciona para essa página. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Basicamente, ela é você dar um Ctrl+C, Ctrl+V em todas as minhas decisões. Eu gerencio a carteira, eu tomo as decisões de compra e de venda e eu comunico você daquilo que eu estou fazendo, aonde eu estou comprando, aonde eu estou vendendo e qual que é a minha estratégia. Se você quiser copiar e colar a minha estratégia, a carteira Rumo ao Milhão, ela é para você. Ao você clicar nesse link da descrição, assista esse vídeo, veja se ela é para você, afinal de contas, se você está esperando uma lista de 10 bons ativos, 10 bons projetos para você rodar nos próximos 4 anos, a carteira Rumo ao Milhão, ela não é para você. Ela é para as pessoas que querem comprar em momento de baixo risco e querem vender também em momento de alto risco, que querem realizar os seus lucros, tá? Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a uma plataforma exclusiva minha, onde você vai receber essas notificações de compra e de venda na tela do seu celular, simplesmente assim, direto e reto, como se você recebesse uma mensagem no WhatsApp. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes, tá? Caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp aqui que você será direcionado para o atendimento. Mas saiba que dentro da carteira Rumo ao Milhão, eu estou todos os dias da semana analisando, tomando decisões, as melhores decisões que eu consigo através dos dados, colocando estratégias de proteção na mesa, algo que eu vejo poucas pessoas falando por aí. E se você quiser ter acesso a tudo isso, link na descrição, tá? Lembrando que nós estamos buscando por vendas porque esses ativos estão em fase de bear market. Ether entrou em fase de bear market nos 3.100. Desde os 3.100 você sabe o que aconteceu com o preço do ativo. As quedas elas foram muito mais intensas, tá? Dentro de fase de bear markets, a gente tem que ter uma estratégia muito mais cautelosa, que é uma estratégia de saber os momentos certos de se expor no ativo e também os momentos certos de sair do ativo. E lembrando, enquanto o Bitcoin estiver abaixo dos 92 mil dólares, a gente também está em fase de bear market, ou seja, a gente deve procurar aqui por regiões de venda também enquanto nós estivermos surfando um respiro. Essas regiões de venda, ela pode ser uma oportunidade de saída para quem ainda está exposto no mercado e quem não conseguiu distribuir lá no topo, tá? Lembrando, o mercado ele sempre vai te dar oportunidades. Vai de você capturar essas oportunidades ou não. Se você quiser trilhar essa jornada junto comigo e capturar as mesmas oportunidades que eu, carteira Rumo ao Milhão, link na descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!